Oi, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Mesmo de férias, estou aqui pra gente bater um papinho. Como toda terça e quinta eu deixei combinado, teremos live todas as terças e quintas, independente de eu estar de férias. Então, que bom que vocês estão por aqui, porque no final a gente não tira férias aqui do Instagram, das redes sociais. Então, muito bom ter todos vocês aqui. Já somos 20 pessoas, né? Muito bom, muito bom. Boa noite, Rosana. Boa noite, Joyce. Boa noite, Maria. Oi, mãe. Mamãe tá ao vivo na live também. Que coisa, que coisa. Então, vamos lá, gente. Boa noite, Liliane. Boa noite, Carla. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui. E hoje, né, viemos conversar um pouquinho sobre enzimas hepáticas. Então, para quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Natália Eugênio, médica, hepatologista, criadora do método Fígado Magro, onde eu te ensino como perder gordura no fígado. E o nosso objetivo sempre é ensinar os pacientes como perderem gordura no fígado, como eles ficarem, de certa forma, com condições próprias de resolverem isso, dar autonomia realmente aos pacientes para isso. Então, hoje, viemos falar sobre relação de enzimas hepáticas e gordura no fígado. Uma das coisas que as pessoas mais me procuram é para avaliação de TGO e de TGP. Então é importantíssimo que vocês entendam o que é TGO e TGP, qual o papel que o TGO e o TGP tem no fígado, na gordura no fígado, e para que vocês realmente cada vez entendam mais sobre exames, sobre doença, que vocês se tornem pessoas cada vez mais autônomas e que tenham total condição de ter um senso crítico sobre exames, sobre doença, sobre as condições que assolam a vida de vocês. Então vamos lá, começando sobre o que é TGO e o que é TGP. TGO e TGP são exames de sangue que nós realizamos para avaliar lesão hepática, para avaliar a função hepática. O fígado, como nós já conversamos, ele é composto de várias células que é como se fossem tijolinhos. E esses tijolinhos, eles são o que vão fazer a composição do fígado, são os hepatócitos. Essas células, quando elas se rompem, elas liberam várias enzimas no nosso organismo e aí eles se transformam em exames de sangue, entre eles o TGO e o TGP. É importante que vocês saibam que o TGO ele é menos específico para o fígado do que o TGP, mas que ele também tem sua funcionalidade. Deixa eu até ajustar aqui, só um minutinho. Ele também tem a sua funcionalidade, mas que de todos o exame mais específico é o TGP. Por quê? Porque o TGO ele também se encontra em outros locais do nosso corpo. Então, em músculo, no coração, tudo isso pode alterar TGO. Só um minutinho, gente. Então, voltando, né, a nossa linha. Hoje a gente está aqui para conversar sobre TGO e TGP e eu preciso que vocês entendam cada vez mais sobre o que são essas enzimas. Então, o TGO ele é menos específico que o TGP e o TGP ele é específico do fígado. Então, se você fizer um exame de sangue e o TGP vier alterado, significa que tem alguma alteração no seu fígado e você precisa investigar. Se o TGO vier aumentado, pode ser um problema no seu fígado? Pode, mas pode não ser. O mais importante é que se você tiver TGO ou TGP, ou TGO e TGP alterado, você procure ajuda para você poder descobrir o que é que está acontecendo com o seu corpo, o que é que aquilo está servindo de alarme. O TGO, como eu disse para vocês, ele é menos específico porque ele se encontra em outros locais do nosso organismo, como o músculo, como o coração, como o rim, como o cérebro. Então, todos esses locais podem elevar TGO. Enquanto o TGP, ele é muito mais específico. Então, se você tiver lesão no TGP, provavelmente você tem alguma alteração no seu fígado. Natália, e as outras enzimas? Porque a gente avalia não só TGO e TGP, fosfatase alcalina e gama-GT. O que eu digo é o seguinte, imagine, o fígado quando ele altera TGO e TGP. Só que perto do fígado, bem do ladinho do fígado, tem a vesícula biliar, a via biliar.
E quando tem alguma alteração na via biliar ou na vesícula biliar, você vai ter alteração de fosfatase e ou de gama GT. Pode ser só uma? Sim. Podem ser as duas? Também. A gama GT ela é mais específica também do fígado. Então, até agora, o que a gente viu? Quais são os exames mais específicos para você avaliar grau de lesão hepática, TGP e gama GT. O TGO e a fosfatase alcalina são exames que nos ajudam, nos dão suporte, auxílio, mas eles não são determinantes do fígado. E a principal diferença entre os dois é o local de produção, entre eles, tá? Isso é super importante. Aí vocês vão me perguntar, TGO e TGP servem para a gente avaliar função do fígado? Não. A resposta é não. E isso é interessante que a gente está falando. Por quê? Porque é muito comum que as pessoas tenham algum problema no fígado e o médico solicite TGO e TGP, fosfatase e gama GT para avaliar a função do fígado, mas isso não avalia a função do fígado. Para você saber se o seu fígado está funcionando, são outros exames a serem realizados. Até porque você pode ter lesão no seu fígado e não ter disfunção, são coisas totalmente diferentes. São coisas que podem andar uma ao lado da outra? Sim, você pode ter lesão e evoluir para disfunção? Pode, mas normalmente você pode ter lesão durante muito tempo, até porque o fígado ele sofre em silêncio e durante todo esse tempo você não ter disfunção. E aí, como é que eu vou avaliar se o meu fígado ele funciona ou se ele não funciona bem, né? Isso é super importante vocês entenderem. Até porque, eu quero saber se o meu fígado tá funcionando. Quero saber como é que tá a função, quero saber como é que tá. Aí a gente tem que voltar um pouquinho, né, nos nossos conteúdos que já são trabalhados aqui e saber o que o meu fígado produz. Meu fígado produz proteína, meu fígado produz fatores de coagulação, meu fígado produz vitaminas, meu fígado produz inúmeras substâncias. Então, para eu saber se eu estou tendo uma disfunção, eu preciso avaliar como é que está a produção do meu fígado. Então, eu preciso avaliar a albumina, que é produzida pelo fígado, eu preciso avaliar bilirrubina e preciso avaliar coagulograma. Então, quais são os 3 exames para avaliar a função do fígado? Bilirrubina, albumina e coagulograma. Sem esses exames, você não vai saber se o seu fígado funciona bem ou se ele não funciona bem. Porque, como eu disse, você pode ter lesão durante muitos anos e não ter disfunção. E aí, se você não tratar essa lesão que ocorre no seu fígado durante vários e vários anos, você pode acabar deixando passar despercebido uma doença e acabar não tratando e descobrindo somente quando ela estiver mais grave. E aí, a importância de vocês entenderem o que é o TGO, o que é o TGP, o que é bilirrubina, o que é o coagulograma, o que é o sódio, o que são tantos desses exames que a gente utiliza para avaliar a função hepática. Por quê? Porque se um dia vocês precisarem investigar, eu preciso saber se meu fígado tá bom, preciso saber se meu fígado não tá bom, que eu digo até inclusive pros médicos que fazem a avaliação dos pacientes, TGO e TGP não avalia a função. Então você fazer TGO e TGP para saber se o fígado do paciente está funcionando bem não adianta. Você precisa fazer coagulograma, bilirrubina e albumina. TGO, TGP, fosfatase e gama GT mostram lesão. Então, você pode ter a lesão e não ter disfunção. Então, eu tomei um remédio que fez o meu fígado aumentar a enzima. Só que eu não sei se ele está funcionando bem ou não. Não adianta fazer TGO e TGP. O que você vai ver é o grau de lesão. Agora, se está funcionando, você precisa realizar outros exames. E qual a relação disso com gordura no fígado? Lembra daquela nossa conversa? A gordura no fígado é quando eu tenho a deposição de gordura dentro da matriz do meu fígado. Então, é aquela nossa velha conversa. É quando eu paro de colocar tijolinho na minha casa e começo a colocar outras substâncias, que aqui no caso a gente está falando de gordura. A gordura por si só não é um grande malefício. O problema é que a gordura, a longo prazo, ela gera inflamação. E essa inflamação gera o quê? Lesão. E aí é por isso que a lesão pode gerar fibrose e progredir para a cirrose. Então, quando você faz o exame de sangue, se você tem gordura no fígado
e o seu TGP principalmente deu alterado, o que significa? Que você está tendo disfunção, você está tendo lesão. Então você não tem mais só gordura, você está tendo lesão. Provavelmente você tem o que a gente chama de esteatohepatite. Ah, mas se as enzimas estiverem normais, significa que eu posso ficar tranquilo? Não, porque se você tem gordura no fígado, mesmo que você tenha enzimas normais, pode ser que você esteja tendo inflamação e que só não tenha até o momento alterado as enzimas do seu fígado. Mas se você tem gordura no fígado e tem TGP aumentado, você provavelmente já passou para o grau da inflamação. E aí são aquelas fases, né, que a gente sempre estuda. Esteatose hepática isolada, e quando eu começo a ter inflamação, eu passo para o grau de esteatohepatite. E a esteatohepatite é o que para nós é tão prejudicial, é tão perigoso, é algo que a gente precisa tratar, porque a esteatohepatite é o verdadeiro fator de risco para cirrose e para câncer de fígado. Então, se você tem gordura no fígado e suas enzimas estão alteradas, eu sugiro fortemente que você busque ajuda, procure um profissional para te auxiliar nesse processo, porque provavelmente você já está numa fase mais avançada, você já está tendo lesão, inflamação e provavelmente alto risco de evoluir para fibrose, cirrose ou câncer de fígado. Por isso, vocês precisam tratar a gordura no fígado de vocês, tá? E aí, como é que a gente descobriu isso? Durante muito tempo, principalmente no consultório, eu via muito chegar paciente, doutora, eu tô com gordura no fígado, meu TGP é um pouquinho aumentado, mas o médico disse que não tem nenhum problema, a pessoa que avaliou meu exame disse que não tem nenhum problema e tá tudo bem. E aí quando você pega o histórico, porque tem vários laboratórios que vêm com histórico de exames, você vê que aquele paciente estava tendo TGO e TGP aumentado há muito tempo. E ninguém falou para ele que isso não era normal, porque não é normal. E é isso que vocês precisam entender. Qualquer exame que não esteja dentro da normalidade não é normal. Então você tem que descobrir o que está alterando isso, o que é que está causando isso. E aí o que eu via muitos desses pacientes com essas enzimas alteradas há muitos anos, sem tratar, e aí quando eu fazia uma elastografia, e o que é elastografia? É aquele exame mais específico para avaliar grau de dureza. Esse paciente já era F3. O que é F3, Natália? Vamos lá de novo. Paciente que tem gordura no fígado, inflamação, ele pode evoluir para fibrose e cirrose. Na fase de fibrose, ele tem 4 graus. F1, F2, F3 e F4. São 4 graus. F1, F2 e F3 é totalmente reversível. F4 não é. Então, se você é F4, não tem como voltar atrás, só colocando um fígado novo. E aí, quando eu falo assim, avaliação de progressão de fibrose, esses pacientes não tinham nenhuma fibrose lá atrás, 5, 10 anos atrás, e tinham essas enzimas alteradas há muito tempo, só que aí não trataram, aí você faz a elastografia. A elastografia é um exame que é como se ele fosse um ultrassom, só que muito mais específico. Ele veio aí para substituir a biópsia de fígado, porque antigamente, para a gente saber qual o grau de fibrose, que podem ser 4 graus, eu precisava fazer uma biópsia. Só que imaginem fazer uma biópsia em todo mundo. Biópsia é um procedimento invasivo, biópsia é um procedimento que tem riscos inerentes e ele ainda pode não sair de alta qualidade se você não pegar um pedaço bom. E aí eles fizeram a elastografia. A elastografia é um exame que é bem pareado à biópsia, ele veio para substituir a biópsia. Ele é um exame que você coloca no seu fígado como se fosse um aparelho de ultrassom e aí ele emite ondas. E aí, dependendo do grau de dureza do seu fígado, ele mostra pra gente a velocidade. Por quê? Quanto mais duro o seu fígado, quando a gente vai estudar lá na física a questão da propagação de ondas, mais rápido essa onda se propaga. E quanto menos duro, menos rápido ela se propaga. Então, fígados duros, fígados fibrosados, fígados que já são cirróticos, eles são muito duros e se propagam muito rápido. Então, quando o resultado dá, por exemplo, 15, 20, 25, já é um alto grau de fibrose. E aí é por isso que eu disse para vocês, de acordo com o intervalo do valor desse exame, você vai conseguir definir se o paciente é F1, F2, F3 ou F4.
Isso é super importante vocês saberem. Tem como a gente saber qual o grau de fibrose de cada paciente. E aí, como eu estava contando para vocês, esses pacientes que tinham enzimas hepáticas alteradas há muitos anos e não tratavam, que eram um F1 lá atrás, um F0, quando a gente faz agora a elastografia, é um F3. Ou P4, né? Porque o F3 você ainda consegue tratar, regredir doença. Agora o F4 você não consegue. Até tem uma subdivisão que falam em F4A e F4B, onde o F4A você conseguiria regredir, o F4B não. Mas a verdade é que é muito difícil você regredir fibrose. A galinha dos ovos de ouro hoje da hepatologia é descobrir um remédio que consiga reverter essa fibrose, porque até o momento nós não temos. Até o momento, se você evoluiu com fibrose, com cirrose, com doença hepática avançada, somente um transplante de fígado. Por isso, a importância da gente tratar as nossas doenças de forma precoce. Por isso, a importância de eu não aceitar quando um exame não estiver normal. Por quê? Porque se o exame está alterado, é o meu corpo falando que as coisas não estão bem, que as coisas não estão organizadas, que tem algo ali incomodando, machucando. Um dos grandes exemplos que eu dou para os meus pacientes é: imaginem que tem algo todo dia machucando o seu fígado. Todo dia você pega uma agulha e faz um furinho na sua pele. E aí, todo dia tá o fígado te falando: não tá normal, não tá legal, você precisa melhorar, só que você não faz nada. Ou então, pior, você procura uma pessoa não especialista, um profissional não capacitado. Esse profissional, ele não vai te orientar de forma adequada, ele vai dizer que tá tudo bem, tá só um pouquinho alterado. Quantas vezes vocês já devem ter escutado assim: ah, mas só tá um pouquinho alterado, não tem problema nenhum. Gente, se tá alterado, tem problema. Então é por isso a importância de, se tá alterado, você procurar ajuda, para você procurar tratamento. Quais os exames mais específicos para quem tem gordura no fígado e tem lesão? TGP e gama-GT. A maioria dos meus pacientes que chegam com gordura no fígado, eles já vêm com TGP e com gama-GT alterado. E aí muita gente me pergunta assim: já é indicação de biópsia? O que eu falo? Você pode biopsiar? Pode. Mas o que eu tento fazer normalmente com esses pacientes, ainda mais por ser um procedimento invasivo? Eu trato durante 3, 6 meses, não melhorou? Aí sim eu penso em partir para uma biópsia. E aí, puxando esse tema, é algo que eu preciso também falar para vocês. Apesar da gente ter trazido até aqui o assunto de que ter TGO, TGP aumentado não é normal, que pode ser gordura no fígado, a gente também precisa saber que pode ser manifestação de outras doenças. E aí a importância de você ter alguém capacitado perto de você. Por quê? Pode ser gordura no fígado? Pode. E se não for? Essa é uma grande reflexão que a gente precisa se fazer. E se você tiver gordura no fígado e outra doença? Porque isso acontece. Eu já peguei paciente no consultório que veio encaminhado porque tinha enzimas hepáticas alteradas e gordura no fígado. E aí, quando eu progredi a investigação, tinha uma hepatite viral que não foi diagnosticada. Eu já peguei pacientes com hemocromatose, eu já peguei pacientes com doença de Wilson. Então, você precisa saber que pode ser gordura no fígado? Pode, mas pode ser mais um leque de opções. As doenças do fígado, elas são infinitas. Mas você tendo um profissional adequado ao teu lado, com certeza você vai conseguir descobrir se é pela gordura no fígado ou não. Isso é algo que vocês precisam entender. Ah, então toda enzima hepática alterada é gordura no fígado? Não. Na verdade, a enzima hepática ela pode ser somente uma das manifestações de outras doenças, que não somente a gordura no fígado. Gordura no fígado é muito compatível com TGP e gama-GT aumentado, mas existem várias outras doenças que também podem cursar com gama-GT e TGP aumentado. Doença hepática alcoólica, algumas outras doenças que promovem a valorização dos hepatócitos, que são as células de defesa. Então, tudo isso vocês têm que saber. Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem autonomia sobre a nossa doença, sobre o que nós temos, sobre o que nós carregamos, fica muito mais fácil até você ter um senso de criticidade quando você vai no médico, quando você vai num profissional que possa te oferecer suporte.
O maior benefício que vocês podem ter ao conseguirem ter conhecimento é que após isso você vai ter total autonomia exatamente para isso, para ter uma crítica sobre as condutas realizadas. Ah, a Natália está dizendo que eu tenho que questionar sempre os médicos? Não, mas vocês têm que saber que médicos são humanos, médicos têm suas limitações e que como pacientes vocês também têm um papel extremamente importante no seu tratamento, na sua doença, no seu segmento. Então que sim, às vezes a gente precisa fazer parte do nosso arsenal terapêutico, do nosso plano terapêutico, então a gente precisa saber, mas doutor, será que é isso mesmo? Doutor, será que realmente é normal ter o TGO, o TGP aumentado? Doutor, será que eu não preciso investigar mais nada? Porque assim, às vezes a gente deixa passar batido. Então, vocês precisam ter total conhecimento de que é essencial vocês fazerem parte do tratamento de vocês, do plano terapêutico. Eu falo sempre que é uma via de mão dupla, né? O médico, ele tem o papel dele, tem, mas o paciente também precisa ter. O paciente, ele também precisa desenvolver o seu papel no seu tratamento, saber que sempre é uma via dupla, né? Só um minutinho. Então, sabendo que ter enzima hepática alterado não é normal, sabendo que eu preciso investigar quando fazer exame. Essa é uma boa pergunta, né? As pessoas sempre se questionam, quando fazer? Ah, eu tenho indicação de fazer? O que eu digo? Se você tem gordura no fígado, se você é diabético, se você tem sobrepeso, se você tem circunferência abdominal aumentada, se você ganhou muito peso nos últimos anos, se você faz uso de muitas medicações, se você bebe muito, se você tem histórico de cirrose na sua família, faça um exame. E aí eu vou começar por quais exames? Normalmente isso é de uma avaliação médica individualizada, então não tem como a gente generalizar aqui qual exame você tem que fazer, mas normalmente os exames indicados para rastreio de lesão, TGO, TGP, fosfatase e gama-GT. Ah, mas aí deu alterado, o que você vai fazer? Aí sim o médico tem que avaliar a função do seu fígado. Bilirrubina, coagulograma e albumina, tá? Isso é o passo a passo. Quando repetir, né? Essa é outra pergunta super comum. Fiz o exame, o TGO e o TGP deram alterado, o TGP e a gama, vamos colocar o TGP e a gama-GT deram alterado. Investiguei com o meu médico, vi que realmente era gordura no fígado. Quando repetir os exames? Depende muito dos valores, é muito individualizado, porque se você tinha um grau de lesão hepática importante, o que é lesão hepática importante? É quando você tem um aumento de 4 a 5 vezes o valor de normalidade. Muita gente me manda quando eu abro caixinha, qual o valor de normalidade para exame de laboratório. O que eu sempre falo? Que não tem como eu te falar qual o valor de normalidade. Por quê? Porque depende muito do laboratório. Cada laboratório tem um valor específico. Quando você vai lá e faz um exame de sangue, você pega o valor de referência e tem assim, por exemplo, TGO entre 22, tem alguns que colocam 15, né? Entre 15 e 39. Só que tem outros laboratórios que colocam outros valores porque o kit muda de laboratório para laboratório. Então, por isso, o valor de normalidade depende muito de cada laboratório. Você tem que ver qual laboratório você fez e qual era o limite superior do normal. E aí, se atentem a ver se você é homem, se você é mulher, porque tem normalmente valores diferentes para homem e mulher. Por quê? Porque o homem tem uma composição muscular diferente da mulher, então isso acaba gerando alteração desses exames. Lembram, né, que eu falei no início da nossa live, da nossa conversa, que as enzimas hepáticas, o TGP, ele é bem mais específico do que o TGO. Então, o TGO, por exemplo, se tem músculo, se tem rim, se tem no cérebro, e eu tenho diferença na composição do homem para a mulher, com certeza eu vou ter alteração no valor de normalidade do homem para a mulher. Eu não posso comparar um homem de 120 quilos com uma mulher de 50 quilos.
eles têm composição muscular diferente, têm composição de gordura diferente. Então isso me faz, né, entender que os exames vão ser diferentes. Eu preciso saber disso. Mas, pra gente ligar o sinal de alerta de que, opa, o negócio tá perigoso, o negócio não tá indo bem, é de 4 a 5 vezes o limite superior do normal. Se do seu laboratório for, como é normalmente, de 39 a 49, e multipliquem isso por 4, 5 vezes. Então, daria aí 150, 180, 190. Se o seu TGO e o seu TGP estiverem nesse valor, entre 4 a 5 vezes de normalidade, se preocupe fortemente, porque o seu fígado não está bem. Então, esse intervalo de quanto tempo eu vou solicitar cada exame vai depender muito de paciente para paciente. Se o seu caso é mais grave, normalmente os exames têm que ser solicitados mais rápidos. Às vezes eu solicito até com 10, 20 dias. Agora, se o seu caso não é tão grave, aí normalmente a gente pode dar um intervalo de 1 mês, 3 meses, 6 meses. Isso é muito individualizado. Então, não esqueçam, deu alterado, vou buscar ajuda, vou procurar um profissional adequado para conseguir tratar. E aí o intervalo de quando eu vou repetir cada exame vai depender muito do grau de gravidade da minha doença. Por onde começar? Eu recebi muita pergunta, rapidinho. Recebi muita pergunta essa semana falando assim: Natália, eu não sei por onde começar. Voltando. Essa semana eu recebi muita pergunta falando assim: Natália, eu não sei por onde começar. Eu até não é fazendo merchandising, mas semana passada eu acabei fechando as vagas da nossa segunda turma, que é um excelente começo, porque lá a gente dá o beabá, mas de forma geral você tem que procurar ajuda, sendo esse o seu primeiro passo. Ou seja, eu tenho um problema, eu vou procurar um profissional adequado, um profissional que me ajude a solucionar o meu problema. Rede social ajuda muito, tem muito conteúdo bom, só que às vezes se você pega só conteúdo muito fracionado de um lugar, de outro, não tem ali um guia, alguém que realmente vai te ajudar, você acaba se perdendo. Então, o primeiro passo é procure ajuda de alguém habilitado para te ajudar. Porque assim, opinião, uma diquinha, tem vários na internet, né, gente? A gente vê que cada vez mais temos pessoas falando algo aqui na rede social que até não tem embasamento para isso. Infelizmente não tem embasamento. Então procurem profissionais adequados. Por isso a importância de você procurar um profissional que entenda do seu problema, alguém que realmente vai conseguir te ajudar a solucionar o seu problema. Porque o que eu mais pego, até o que eu liberei na nossa primeira aula da Jornada FM, é que um dos grandes erros dos pacientes é procurarem pessoas que não são capacitadas para tratarem o seu problema. Pessoas que não são capacitadas para realmente solucionarem o seu problema. E isso, infelizmente, gera o quê? A falta de resultado. E a falta de resultado gera desmotivação. E aí eu pego muita gente no consultório que já tentou várias vezes, não conseguiu, já está desmotivado, já até desistiu, não quer mais tentar. E aí quando você vê a pessoa tendo uma orientação adequada, um profissional ali pegando na mão mesmo, falando assim, é por aqui, porque tá faltando isso, tá faltando profissional para pegar o paciente para si, para realmente assumir aquela responsabilidade. Não, esse é meu paciente, esse eu vou ajudar até o final, nós vamos solucionar, não é fácil, mas nós vamos andar juntos e eu vou te ajudar e a gente vai conseguir, porque, gente, tem solução. Uma frase que eu falo sempre por aqui, né? Não é você tentar para ver se vai dar certo, é você tentar até fazer dar certo. E o tratamento das doenças, gordura no fígado, é assim. Não é como se não existisse tratamento. Existe tratamento, existe o que a gente fazer, existe o caminho a ser percorrido, existe tudo. Só que, infelizmente, falta muito conhecimento, falta o profissional ali adequado, falta o profissional lado a lado. Então, a gente precisa realmente se juntar com profissionais que abracem o nosso caso, a nossa doença, as nossas dores, as nossas demandas.
Eu falo que às vezes o médico ele passa de médico para profissional, para educador físico, para auxiliar, não que um substitua o outro, mas o médico ele precisa fazer aquele papel também de auxiliar mesmo as orientações. Vai por aqui, não vai por ali, né? É algo super importante. E aí, eu vou aproveitar até para responder algumas das perguntas para orientar vocês. Qual profissional para tratar esteatose hepática? Gente, existe uma residência médica que a gente faz de hepatologia, onde nós estudamos as doenças do fígado. Eu fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de hepatologia, ainda fiz um mestrado sobre hepatologia nesse meio tempo. Então, durante muitos anos, a única coisa que eu fiz, e todo mundo que faz hepatologia faz, é respirar doenças do fígado, estudar doenças do fígado de forma aprofundada. Então, o médico mais capacitado para te ajudar é um hepatologista, porque ele entende das doenças do fígado e ele vai conseguir te ajudar a solucionar esse problema. Outros profissionais capacitados, gastroenterologista e endocrinologista. A gente está falando de área médica. Agora, se a gente falar de área multiprofissional, vários. Nutricionista tem um fator importantíssimo no nosso dia a dia, no nosso tratamento, realmente no sucesso do nosso tratamento. Um educador físico, muitas vezes um terapeuta pode ajudar, sabe? Tem muita gente que pode andar do nosso lado, mas falando em profissional médico, hepatologista, gastroenterologista e endocrinologista também consegue ajudar bastante. Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre enzimas hepáticas e esteatose hepática e gordura no fígado. Vou abrir agora as perguntas, porque eu acabei não respondendo, né, durante a live, mas estarei aqui à disposição agora para responder as principais dúvidas. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque muita gente perguntou durante a nossa live e eu não consegui ir respondendo, mas agora eu vou respondendo. Gente, que evolução, né? Estou aqui em Araguaína, aproveitando o escritório do meu primo para poder realmente fazer a live. Mãe, eu estou morrendo de saudade de ter vocês. Eu acho que não entendi muito bem essa pergunta. Os meus cachorrinhos estão com a minha mãe. Aí eles estavam vendo a live, ela comentou que eles ficaram loucos ouvindo a voz. Ai, que saudade deles. Vou passar um mês pra fora de Belém, tá? Estou por aqui, pelo Tocantins. Terra boa, maravilhosa. Maravilhosa. Terra da pamonha, terra do piqui. Vilma perguntou como tratar gordura no fígado. Vilma, hoje eu não vou conseguir te falar sobre isso, mas teremos live sobre isso. E quem não se inscreveu, gente, sério, deixa eu contar pra vocês. Faltam, eu acho que 30 pessoas se inscreverem no YouTube, no meu canal do YouTube, para eu chegar a 1000 seguidores no YouTube. Então, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva e me ajude a chegar a 1000 seguidores. Até porque no YouTube essas aulas também terão outras aulas mais aprofundadas e vocês me ajudam a chegar a 1000 seguidores. Vão lá e tem uma aula sobre isso, como tratar gordura no fígado. Muito, muito, muito legal. Gostei aqui desse termo, SOS esteatose. SOS esteatose mesmo, a gente precisa tratar. Você está atendendo no seu consultório? Maria, esse mês, né, de julho, não estou atendendo presencialmente. Mas para eu não deixar meus pacientes sem nenhuma assistência, eu estou liberando alguns horários por telemedicina. Então, pacientes que queiram telemedicina, como eu atendo no Brasil inteiro, eu estou fazendo, tá? Mas presencialmente eu volto em agosto. Inclusive, se eu não me engano, na primeira semana não tem mais vaga. Então, quem quer marcar, marque logo para não ficar uma loucura para agosto. Então, resumindo, presencialmente esse mês não estou atendendo, estou no Tocantins. Mês que vem volto a atender presencial. Esse mês estou atendendo telemedicina, tá? A primeira atitude eu descobri, ela escreveu estratosfera, mas eu acho que era esteatose, porque esse corretor ele sempre deixa a gente louco, faz a gente passar umas vergonhas. Primeira atitude de descobrir esteatose, entender a sua doença e procurar a ajuda de um profissional adequado para te ajudar a entender o beabá do seu tratamento, dos seus próximos passos. A vitamina E é importante no tratamento de gordura no fígado? É polêmica essa pergunta, mas de forma geral, eu não costumo mais utilizar a vitamina E. Por quê? Porque hoje em dia a gente já sabe que para usar a vitamina E você deveria ter uma biópsia pré-tratamento e uma biópsia pós-tratamento. Como muitos pacientes eu não realizo essa biópsia,
E hoje a gente já sabe de efeitos adversos negativos da vitamina E, como aumento de eventos hemorrágicos, aumento de câncer de próstata. Acaba que hoje eu deixo a vitamina E muito mais restrita. Esse ano eu acho que eu não prescrevi vitamina E pra ninguém. Meu diagnóstico foi só com ultrassom, não fiz exames de sangue. Devo fazer? Sim, se você tem esteatose, se você fez um exame de ultrassom que deu gordura no fígado, o indicado é que você avalie se tem lesão e a função do seu fígado. Esteatose. Volto quando a atender. Volto a atender 1º de agosto, 2 de agosto, algo do tipo. Eu volto a atender em agosto. Então, presencialmente, agosto. Quem queira agendar, já agende logo, porque nem tem mais vaga na primeira semana. E vai ser um prazer atender vocês. Qual é, Anne? Qual é? Me responda referente a qual? Porque como eu vou respondendo, eu acho que qual é os exames? Me diga se é isso. Covid faz aumentar a TGO-TGP? Faz sim. Infelizmente, a gente já sabe que o Covid, ele atua em diversos locais do nosso corpo, né? Entre eles o fígado. Tem inclusive casos de transplante hepático pós-Covid. Então, a gente tem que ficar bem de olho. Então, gente, é isso, porque vai ter um churrasco na casa da minha avó e eu preciso ir. Foi um prazer estar por aqui. Como vocês sabem, todas as terças e quintas teremos live às 18 horas nesse mês de julho. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva no YouTube. O link fica lá na minha bio do Instagram. Quando você abre ali aquele link, tem um catálogo. Aí entre eles tem lá o YouTube. E aí quem puder se inscrever no YouTube, nunca imaginei que ia estar pedindo isso. Se inscreva no YouTube, tá? Por favor, no meu canal, que vai me ajudar muito, né? Estaremos voltando a produzir vários conteúdos. Segundo recado, quem quer marcar consulta, também tem lá o meu link de agendamento. Presencial eu volto em agosto, mas esse mês liberei alguns horários de telemedicina, mas eu também preciso descansar. Glória a Deus, estou aqui no Tocantins aproveitando e descansando bastante. As lives, terças e quintas, 18 horas. Vou liberar no meu history agora, assim que terminar a live, o cronograma das lives desse mês. Esse mês eu tô tão evoluída que eu fiz até um cronograma, então vai ter todos os temas para vocês saberem, tá bom? Anne, YouTube, né? Pois é, a parte do YouTube é essa. Entra lá no meu link, na bio do meu Instagram, que lá vai ter para se inscrever no YouTube. E aí se inscrevam, por favor, que vai me ajudar demais. Quais valores TGO e TGP são hepatite aguda grave? Então, eu até falei isso durante a live. Não tem como eu falar um valor, porque depende muito de laboratório para laboratório. Mas de 4 a 5 vezes o limite superior do normal é algo grave. E aí 4 a 5 vezes é o quê? Se o valor é 40, 4 a 5 vezes é de 160 a 200. Então isso seria um valor grave, mas depende do laboratório. Amei. Obrigada, Thaís. Que bom que você gostou, que bom que realmente tivemos todos vocês por aqui. E quinta-feira a gente se vê. Grande beijo, que agora eu vou pro churrasco. Tchau, gente.